amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Então, que de ensino fosse hoje essas palavras, a gente ia querer que terminasse assim, né? Muito maravilhoso as palavras que Deus tem usado no meu esposo, graças a Deus, para falar conosco, né? Mas nós estamos no tema, desde outubro, nós estamos no tema direção espiritual. E como Deus tem falado conosco nesse tema. Quantas coisas aconteceu e tem acontecido na nossa vida, no nosso ministério. Quantas coisas têm acontecido e Deus, todas as quarta-feiras, dentro de cada tema, tem falado com a gente de forma sobrenatural, né? E hoje não será diferente. Hoje é a antepenúltima aula deste tema, direção espiritual, e o Senhor vai continuar falando conosco, como já está falando desde o início desse curso, amém? Hoje é a aula de número 11, tempo de honrar. A aula de quarta-feira passada foi tempo de superar-se. Nós falamos sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31 e aprendemos como tem que ser uma mulher de Deus e também um cristão comparado a essa mulher. Quem lembra? Hoje nós vamos falar sobre o tempo de honrar. Quero pedir para o meu esposo abrir a Bíblia em Romanos 13, verso 7. Quero pedir para a Iana Gabriele abrir Marcos 12, 17. E quero pedir para minha mãe, Diaconisa Ivone, abrir em Esther 10, do 1 ao 3. Para que a gente possa continuar essa aula. Marcos 12, 17. Fica mais ou menos assim. Esther fica depois, antes de Jó, antes de Neemias um pouquinho, antes de Neemias. Neemias fica antes de Jó, né? Fica depois de Neemias e entre Jó, Esther. 13, 20. 13, 7. Romanos 13, 7. Entendeu? Vamos esperar eles encontrarem, daí a gente lê todo mundo junto, né? Espera aqui, filha. Esther 10, do 1 ao 3. Já achou, Iana? Achei. Marcos 12, 17? Tá, guarda aí que nós vamos. Quando a senhora achar, a senhora fala, tá? Ok. Fechou? Tá, então pode ler Romanos 13, 7, depois Marcos 12, 17 e depois Esther 10, do 1 ao 3. Portanto, dai a cada um o que deve, o que deves, a quem tributo a quem imposto, a quem temor, a quem honra. Então nós estamos aprendendo aqui com o apóstolo Paulo que é nossa obrigação dar a cada um o que nós devemos. A quem tributo, a quem imposto, a quem temor e a quem honra. Como nós estamos falando hoje sobre o tempo de honrar, então nós estamos aprendendo que tem pessoas, assim como o nosso grande Deus merece honra e glória, tem pessoas que também merecem honra da nossa parte. Amém? Então nós vamos, no decorrer desse ensinamento, aprender muito sobre honrar as pessoas. Como é bom ser honrado, né? Como é bom honrar também as pessoas. Marcos 12, 17. Jesus respondeu, disse: Dai, pois, a César o que
é de César, e a Deus o que é de Deus. Então aqui os discípulos estavam perguntando para Jesus se era lícito pagar tributo, pagar imposto ao governador César. E Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então quer dizer, o que é de Deus? Honra, glória, fidelidade, lealdade, culto, adoração, tudo é de Deus. Mas a César, que era o governador da cidade, deveria se pagar imposto, ou seja, deveria honrar também o governador da cidade, cumprindo com a sociedade certinho. Tem pessoas que perguntam para mim, mas você paga duas associações? Eu digo sim, pago as duas. E as pessoas às vezes não entendem, irmão Wilson. Mas é porque eu aprendi com Jesus que a gente tem que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Temos que dar aos presidentes da associação também o que é de direito, pagar a associação, porque já que eu tenho lote aqui, sou moradora daqui, então eu tenho esse dever de honrá-los, porque querendo ou não, eles estão correndo atrás de benefício para a comunidade, né? Então a gente aprende com Jesus como ser na sociedade, como deve ser o nosso comportamento na sociedade. Ele não quer pagar, amém, mas né, a gente aprende com Jesus como a gente tem que ser como cristão. Esther 10, do 1 ao 3. Depois disso, pôs o rei Assuero tributos sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor. E a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, grande para com os judeus, e é verdade para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então aqui nós vamos acompanhar também hoje nessa aula um pouco da história de Mardoqueu e como esse homem foi honrado no meio dos seus inimigos, no meio daqueles que desejavam a sua destruição e a destruição do seu povo. Mardoqueu foi honrado por quê? Porque Mardoqueu aprendeu a honrar primeiro antes de ser honrado. Primeiro Mardoqueu honrou a Deus, sim ou não? Depois Mardoqueu honrou aquela menina, a sua prima que ele criou, Esther. Ele criou com muita honra e para ela foi considerada a rainha, foi feita a rainha porque o seu tio ensinou ela a ser uma menina inteligente, uma menina bem criada, ela perdeu sua família. Ele honrou o seu povo, sua descendência, os judeus, coisa que muitos de nós hoje não fazemos com nossos irmãos na fé. A gente, em vez de honrá-los, a gente quer denegrir a imagem deles, ou vice-versa. Mas Mardoqueu não. Mardoqueu honrou o teu povo, correndo risco de vida, mas ele honrou o teu povo, a tua nação, os teus irmãos da fé, os teus descendentes, né? Sua família. Mardoqueu também honrou o rei, porque Mardoqueu, ele sentava na porta do palácio para cuidar o rei. Tanto é que quando foi 2 homens para tentar matar Mardoqueu, Mardoqueu protegeu o rei, não deixou matar o rei. Então Mardoqueu, ele era um homem que sabia honrar a Deus e sabia honrar as pessoas. Por isso ele foi honrado. Se eu e você aprender esse princípio bíblico hoje, de aprender a honrar, dar honra a quem tem honra, dar temor a quem tem temor, nós vamos aprender, nós vamos também um dia ser honrados por esse Deus grandioso na nossa vida. Deus vai colocar no nosso caminho um caminho de honra. Deus vai colocar no nosso caminho pessoas, irmão Wilson, que vão nos honrar. Mas primeiro a gente tem que aprender a honrar, para poder Deus nos honrar também. E a gente ser honrado por pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Ainda que tenha uma multidão desejando o nosso mal, como foi no caso de Mardoqueu. Mas a partir do momento que a gente aprende os princípios de honrar, o Senhor, Ele nos honra. Nosso caminho é caminho de honra. Lá no futuro, ainda que pareça uma guerra, mas no final seremos honrados na frente dos perseguidores, porque é assim que Deus deseja nos honrar, como desejou honrar esse homem Mardoqueu. Amém? Amém. A criação de Deus foi honrada. Aí Ana, abre em Salmos 8, verso 5, fazendo um favor.
Então, quer dizer, nós vamos ver aqui em Salmos 8, verso 5, que a criação de Deus foi honrada. Nós, o ser humano, foi criado por Deus e ele foi honrado por Deus. Nós somos honrados por Deus, nós temos grande honra. Esse Deus tão grandioso. 8, 7. 8, 5. Esse Deus tão grandioso, digno de honra e de glória, ele também nos honrou. Vamos ler? Achou, Ana? Uhum. Pode ler. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra e o coroaste. Tá vendo só? Deus nos fez pouco menor do que os anjos e de glória e de honra ele nos coroou. Nós somos coroados por Deus com glória e honra porque ele nos fez assim. Glórias a Deus. A honra de Deus, para quem o honra? Diaconisa Ivone, abre Provérbios 3:9. Nós vamos entender que quando a gente honra a Deus, o Senhor também tem honra para nós. Eu já vou pedir para o pastor Valdir já abrir Isaías 29:13 e segurar aí. 3:9. Amém. Pode ler. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Lê até onde? A senhora leu o versículo 9? Sim. Pode ler o 10, por favor. E se encherão o teu celeiro abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Tá vendo só? Então, quando a gente é dizimista fiel, a gente está honrando a Deus com a primeira parte dos nossos bens, Deus também nos honra, nos enche o nosso celeiro, nos dá abundância. Não é isso que está escrito aí? Sim. O Senhor nos honra quando nós honramos eles. Quando nós honramos ele. Amém? Amém. Deus também exige ser honrado com a totalidade da vida. Isaías 29:13. Diz o Senhor, este povo se Aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, mas me honra, mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisas aprendidas por rotina. Aprendida por rotina. Olha só que interessante, né? Deus está falando de um povo que honrava ele na boca, só nas palavras, palavras bonitas, lábios, eu te adoro, eu te amo. Pregava, talvez cantava bonito, como aquela história lá do bom samaritano, né? Que estava indo um levita para o templo adorar a Deus, mas quando ele passou e tinha um homem machucado, ele passou direto. Foi lá servir a Deus no templo, mas deixou quem estava necessitado ali. Da mesma forma, o sacerdote também passou, foi lá servir a Deus, sacrificar o holocausto, mas deixou o próximo que estava necessitado ali. Vocês acham que esses dois homens, o sacerdote e o levita, aparentemente eram santos homens de Deus, servindo a Deus no templo? Eles estavam servindo a Deus na sua totalidade, honrando a Deus na sua totalidade? Não. De forma alguma. Estavam honrando com a boca, com os lábios. Talvez até cantava bonito, pregava bonito,
mas deixou de ajudar o necessitado que estava ali. O O coração estava longe de Deus. É isso que está dizendo aqui a palavra. E quantos estão aí nesse mundão aí afora, com a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, vem para a igreja, né? Mas não honra a Deus de verdade. Vive uma vida de pecado, adora a Deus, fala glória a Deus na igreja, lá fora dá palavrão, tem ódio do seu irmão no coração, tem rancor, tem desejo de vingança, não perdoa, tá? Aparentemente honra a Deus, mas aquele que conhece a mente e o coração, deseja que nós o honramos na sua totalidade, de dentro para fora, com toda a nossa alma. Amém? Porque nós o chamamos de papai. Mardoqueu honrou sua família, seus líderes e Deus. E como retribuição foi honrado. Seu nome até hoje se evidencia entre nós. Sim ou não? Sim. Olha o que diz em Provérbios 22:1. Não precisam abrir, eu vou ler para vocês. Se quiser marcar para ler depois em casa, pode marcar, tá? Provérbios 22:1 vai dizer assim, Mariana. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Porque se a gente tem um bom nome, significa que a gente é honesto na sociedade. Aonde a gente chegar com o nome limpo, a gente compra, sim ou não? Sim. Então quer dizer que vale muito mais ter um bom nome do que ter riquezas. Às vezes a pessoa pode até ter riquezas, mas se não tiver um bom nome, de nada vale. Então o nosso nome também precisa ser honrado. A nossa identidade na sociedade precisa ser de pessoas honestas. Precisa ser de pessoas que são pessoas corretas, pessoas certas, pessoas honestas. Assim o Senhor, Ele também nos honrará o nosso nome. É por isso que o cristão, ele tem que ter um bom nome. A pessoa tem que olhar e falar, não, aquele lá, eu posso até não gostar dele, eu posso até perseguir ele, mas eu tenho que admitir que ele não tem defeito. Eu tenho que admitir que ele é certinho na sociedade, que eu não vejo falha dele, que ele é um cristão, que ele ora, que ele jejuma, que ele bebe o que ele prega. Eu tenho que admitir isso. Posso até não ir com a cara dele, mas eu tenho que admitir que ele é um homem de Deus e ela é uma mulher de Deus de verdade. É por isso que é melhor ter um bom nome do que ter milhares de riquezas e de ouro e de prata. Vale muito mais do que a riqueza dessa terra ter um bom nome. Amém? Os filhos devem honrar os seus pais, Ayana, a fim de ter vida longa. Abre aí para nós em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. A gente tem que honrar nossos papai, mamãe, vovó, vovô, titia, tem que honrar. Honrar é obedecer. 20:12. Êxodo 20:12. Lê aí para nós. Aí. Efésios 6, não acho que fala sobre isso. Efésios 6 fala dos filhos, dos filhos dos pais. 20, verso 12. Lê com o coração e com a boca. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora você vai ler assim. Ayana, lê aí de novo. Ayana, honra a tua avó e o teu avô. Lê? Honra tua avó. Não, Ayana, lê. Ayana, Ou lê aí na Bíblia, faz de conta que é você que está escrito seu nome aí. Lê. Ayana, honra a tua vovó a tua e o vovó, teu vovô, o teu vovô, para que se prolongue para que se os prolongue seus dias os teus dias sobre a terra. sobre a terra. Agora lê assim, Ayana, Ayana, obedeça obedeça a vovó a e vovó o vovô, e o vovô, para que se prolongue para que se os prolongue seus dias os teus dias na terra. na terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Devemos honrar a nossa família. Diaconisa Ivone, abre em 1 Timóteo 5:8, fazendo um favor.
depois de qual? Timóteo fica lá no final já, perto de Hebreus, perto de Apocalipse, já lá no finalzinho. Enquanto vocês, a hora que vocês acharem, vocês levantam a mãozinha assim, tá? Que eu vou lendo aqui quando vocês acham aí. Mardoqueu defendeu o seu povo, isso é honrar o nosso povo. Futuramente ele seria muito amado por esse povo. Então, 1 Timóteo 5:8. Achou? Amém. Não estou achando o outro. 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, primeira. Eu não... Ah, mas tá no segundo. Aqui. Posso ler? Pode. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Tá vendo só? Então, se a gente não cuida da nossa família, se a gente despreza, se a gente não ajuda, se a gente tendo condições de ajudar, a gente negou a fé e é pior do que o infiel. Então, nós devemos honrar a nossa família. Amém? Então, nós não podemos desprezar a nossa família, nós temos que honrar para que nós possamos ser chamados filhos de Deus, né? Porque se a gente negar de ajudar, de honrar a nossa família, logo nós não vamos poder ser chamados filhos de Deus. Porque nós vamos estar negando a fé e sendo pior do que o infiel. Então, nós estamos falando sobre a vida de Mardoqueu. Mardoqueu, ele honrou sua família, como está escrito aqui em Timóteo 5:8. Ele foi um homem de bem, um homem de Deus, e ele honrou sua família. A honra é capaz de anular o decreto de morte e produzir vida, respeito e justiça. Olha que coisa linda. Porque ele honrou Deus, o seu povo, a sua família, honrou o rei, ele anulou um decreto de morte na família dele. Que coisa linda. Eu creio que nós, através da nossa obediência, da nossa fidelidade, através da gente estar honrando a Deus e honrando a nossa família, honrando o povo de Deus, nós estamos anulando o decreto de morte na vida da nossa família e na nossa vida. Nós anulamos em nome de Jesus, pelo poder que há na palavra de Deus, todo o decreto de morte na vida dos nossos. Porque o Senhor, assim, Ele garante que nós estamos no caminho da justiça, produzindo vida e respeito. Amém? Graças a Deus. Mardoqueu honrou o rei, impedindo que o matassem. É sujeição que visa a evitar a desordem e promover paz, não ser conveniente com a opressão, a corrupção e a maldade. Mardoqueu, ele não aceitou ninguém matar o rei. O rei estava lá sem saber de nada, ele poderia ser morto, mas aquele que sentava à porta do rei estava ali na direção de Deus, guardando a vida do rei que governava aquele povo. Aleluia, glórias a Deus. Deus é maravilhoso. A igreja precisa recuperar princípios de honrar as autoridades. Agora nós vamos falar também que nós devemos honrar as autoridades. 1 Pedro 2:17 vai dizer assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Foi o que Mardoqueu fez. Mardoqueu honrou o rei. Então nós também devemos honrar as autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1 vai dizer assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Está vendo só? Nós devemos honrar as autoridades que vêm de Deus, para que nós possamos também ser honrados. Alguém quer falar alguma coisa? Uma pergunta? Está todo mundo entendendo certinho? O cristão não é do mundo, apenas está no mundo. Pastor Valdir, abre para nós em João 15, 18 e 19. João, Evangelho de João, depois de Lucas.
capítulo 15, versículo 18 e 19. Por que nós vamos entender que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo? Porque nós temos que fazer o que esse mundo, viver normalmente nesse mundo. Não aceitar as corrupções, como já foi falado aqui, as coisas erradas. Nós vamos mais para frente aprender um pouquinho sobre isso também. 15 o quê? Mas 18 e 19. Mas nós vamos entender que nós estamos aqui no mundo, nessa terra ainda. Não estamos lá no céu ainda, né? Precisamos ainda pagar imposto, precisamos ainda honrar as autoridades, precisamos honrar nossos pais. Precisamos, então, viver aqui nesse mundo. Nós não somos daqui, mas nós estamos vivendo aqui. Pode ler. Se o mundo vós odeia, sabei que antes de vós me odiou a mim. Se vocês do mundo, Se vós fosseis do mundo, do mundo, amaria o mundo amaria o que era seu. amaria o que era meu, mas como não sois do mundo, antes deles vós escolhei, por isso que o mundo vos odeia. Amém. Então aqui Jesus, nesse contexto, está ensinando os discípulos por que eles são odiados pelo mundo. Porque Jesus escolheu eles do mundo, tirou eles do mundo. Eles não são do mundo, apesar de morar ainda nesse mundo. A gente mora nesse mundo, mas a gente não é desse mundo. Mas enquanto a gente morar aqui, a gente tem que cumprir com as obrigações desse mundo. Mas nós buscamos uma pátria celestial. Filipenses 3:20 vai dizer o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, glória a Deus. Devemos orar por nossos governos. 1 Timóteo. Tá perto de Timóteo aí, mãe? Sempre que eu pedir para vocês abrir a Bíblia, e vocês já deixam aberto na onde eu falei, que às vezes onde eu falar para abrir de novo, talvez esteja ou no mesmo livro, ou talvez esteja perto, né? Uhum. Aí já não tem muita dificuldade de encontrar. Timóteo de novo. Amém. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Isso. Pode ler? Pode. Tu, pois... Não, aqui é a segunda. É no segundo? Né? Primeiro. No primeiro. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Amém. Devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Olha, amém, até aí. Olha que coisa mais linda, né? A palavra de Deus, ela é fantástica ao nos ensinar isso, que uma forma de honrar as pessoas é orar por elas. Para a gente ter uma vida sossegada em toda piedade, ou seja, em toda maneira santa de viver dentro da palavra e honesta, é a gente orar e suplicar com ações de graça por todos os homens. Tá vendo, irmão Wilson? Nós temos que orar pelas pessoas, por todos os seres humanos na terra, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Viu só? Temos que orar pelos governadores, nós temos que orar pelo presidente do Brasil. Temos que orar... Vocês oram pelo presidente do Brasil? Temos que orar por ele.
eu oro assim, pelas autoridades maiores, às vezes, né? Amém. Então a gente está orando por todos, por ele, pelos deputados federal, estadual, pelos bombeiros, pelos policiais. A gente pode colocar no coletivo, mas nós podemos ir falando, os bombeiros, policiais, né, para que eles possam serem protegidos pelo Senhor, para que eles possam, que toda a corrupção saia do meio deles, né? Temos que estar orando, Senhor, visita o Palácio do Planalto, tira, limpa a corrupção, o espírito do mal que estiver ali, que o Senhor possa habitar na vida desses homens, que eles possam ter um encontro com o Senhor. Temos que orar pelos governantes dos outros países, os países que estão em guerra, temos que orar por Jerusalém, por Israel, pelo povo que está lá. Nós temos que orar por todos, pelos nossos irmãos da fé, pelas pessoas que estão nos presídios, nos hospitais, nas bocas de fumo, nas prostituições, nos postos de gasolina, mendigando, perdido. Temos que orar por todos os homens. Assim, orando uns pelos outros, nós estamos praticando a honra, através das nossas orações, e principalmente Jesus ensina lá pelos nossos inimigos, né? Quando eles nos maldizerem, nos perseguirem, nos injuriarem, devemos orar por eles, para que também nós tenhamos uma vida sossegada dentro da palavra de Deus. Amém? Joe Stott, porém, alerta que se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou proíbe o que Deus ordena, como cristãos devemos resistir. Agora nós vamos entrar num assunto aqui. Eu vou pedir para o pastor Valdir abrir em 1 Reis 21:3. Eu vou pedir para a Iana Gabriele abrir em Daniel 3:18. E eu vou pedir para a Diaconisa Ivone abrir em Atos 4:19 e 20. Amém? Nós vamos entender aqui uma questão muito importante da gente analisar sobre tudo que a gente está falando no dia de hoje. Daniel 3:18, 1 Reis 21:3 e Atos 4:19 e 20. Primeira Reis o quê? 1 Reis 21:3. Amém. Tá, só um pouquinho, tá? três. 21:3, isso. Pode ler, por favor. Nabote, porém, disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então aqui, amém, obrigada. A gente vai entrar numa questão bem delicada, porque até aqui nós estamos aprendendo a honrar os reis, as autoridades, estamos aprendendo que estamos nesse mundo, temos que pagar tributo, que Mardoqueu honrou o rei, sim ou não? Sim. Até aqui nós estamos aprendendo isso e está tudo certo. Porém, nós entramos no assunto agora em que aqui existia um rei corrupto, que ia contra a palavra de Deus, o rei Acabe, o qual a esposa dele, Jezabel, matava os profetas de Deus. E aqui entrou-se, ele veio e pediu um homem chamado Nabote a sua herança. E dentro da lei de Deus, que era a Torá, era proibido vender a herança dos seus pais. Não podia desmarcar, não podia vender. Era uma honra guardar a herança dos pais. Não podia vender. E este homem, por inveja deste servo de Deus chamado Nabote, irmão Wilson, queria a vinha dele de todo jeito. Queria vender, queria trocar, queria que ele tirasse a vinha dele dali. Mas ele foi contra o rei. Ali ele foi contra porque ele tinha respaldo dentro da palavra. Existia uma lei maior do que a lei do homem, que era a lei de Deus dizendo que não podia. E ele não era obrigado a fazer isso.
Esse homem ele foi tão invejoso, irmão Wilson, que ele mandou matar esse homem porque ele não aceitou. Ele morreu, mas ele não entregou a vinha dele. Por mais que o homem fosse uma autoridade, mas era corrupto, era contra Deus. Ele morreu, mas não entregou a vinha dele. Só que depois veio o profeta Elias, pastor Valdir, e decretou para ele um decreto de morte, porque ele tinha que ter honrado aquele homem, porque ele era um servo pequeno, não era um rei, não era uma autoridade, mas era um servo temente a Deus, ele estava no direito dele. Ele não era obrigado a vender a vinha dele. Elias decretou para ele que ele morreria e seria comido pelas aves, pelos bichos, e que a mulher dele seria também, os cães iam lamber o sangue da mulher dele por todo o mal que ele fez a Nabote. E assim se cumpriu tudo o que Deus falou através de Elias. Ele foi desonrado em público. O rei morreu comido de bicho. O rei, as aves, desceu e comeu a carne dele depois dele morto, perdão, melhor dizendo. O rei que morreu comido de bicho foi Herodes. Mas ele morreu e as aves comeu a carne dele. E o sangue bebeu, os cães bebeu o sangue de Jezabel, a sua mulher. Porque quando alguém, por mais grandão que ele seja, vamos dar um exemplo, o presidente lá da nossa nação, ele está lá, mas ele quer impor leis corruptas que vai contra a palavra de Deus. Um exemplo, ele quer colocar lá coisas ilícitas para as nossas crianças, e isso é proibido dentro da palavra. Então nós temos que resistir. Nós temos que honrar até o ponto que ele não desonra a Deus. Vocês estão entendendo? Nós temos que honrar o rei, as autoridades, até o ponto que eles não são corruptos também. Que eles não desonram a Deus. Amém? Assim nós temos que honrá-los. Caso contrário, nós temos que resistir não a eles. Orar por eles, honrar eles nas nossas orações, para que Deus transforme a vida deles. Mas as leis corruptas que tentar impor, nós temos que resistir. A igreja resiste não brigando, mas se opondo contra aquelas leis, clamando a Deus em oração e ensinando a verdade para o povo. Claro que vai ter alguns que não vai querer ouvir, vai ir contra, mas o importante é que a igreja está ensinando a verdade. Como que a igreja se opõe, sabendo que tem um projeto de lei que vai distorcer toda a palavra de Deus, vai contra a palavra de Deus, vai contra os direitos da família? Não votando neles também no dia da eleição. É uma maneira também de se opor. Amém, irmão Wilson? Porque a partir do momento que a gente ora pela nossa nação, mas vai lá e vota o contrário, nós estamos entregando a nação na mão do inimigo. Nós estamos apoiando o rei Acabe. Estamos vendendo a nossa vinha para ele. Nada vai adiantar a gente orar. Amém? Daniel 3,18. Esse não fica sabendo, o rei, que não serviremos a deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O outro servo de Deus que se opõe contra um rei corrupto, lá na Babilônia. O rei Nabucodonosor queria que Daniel se dobrasse para uma estátua de ouro. Porém, Daniel se opôs contra o rei. Não aceitou se dobrar porque era idolatria e a Bíblia condena a idolatria. Daniel foi lançado na cova dos leões, sim ou não? Sim. Mas Deus honrou Daniel lá dentro da cova, porque Daniel não desonrou a palavra de Deus. Daniel se opôs contra aquela lei corrupta daquele rei daquela nação. Mas Daniel preferiu honrar a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. E também aqui no versículo 6, no mesmo Daniel aí que a Iana está lendo, no capítulo 6, no versículo 12 e 13, vai dizer o seguinte: então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo-lhe: Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito
ti, ó rei, nem do édito que assinaste, antes 3 vezes ao dia faz a sua oração. Eu quero só corrigir uma fala minha, que lá em Daniel 3:18, onde a Ana leu, está falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles também, amigos de Daniel, não quiseram se dobrar a estátua, foram lançados dentro da fornalha de fogo, mas Deus o honrou enviando o 4º homem para os salvar. Eles não tiveram nem cheiro de fumaça nas vestes dele. Depois que eles saíram de lá, os próprios que acendeu a chama foi acendido 7 vezes mais, e antes que eles chegassem na boca da fornalha, foi consumido todos. E o Sadraque, Mesaque e Abednego foi honrado, porque honraram a Deus e honraram a palavra. Aqui em Daniel 6, sim, está falando de Daniel também, que honrou a Deus também e não aceitou deixar de orar a Deus. Antes, ele fez a sua oração ao Deus verdadeiro. 3 vezes ao dia, sem se importar com a lei. Ele não se importou com a lei corrupta, irmão Deus. Mas ele dobrou seu joelho e orou a Deus, porque há uma lei maior que rege o universo, que é a lei de Deus. Foram contra ele, jogaram ele na cova dos leões. Mas Deus os salvou e os livrou da boca dos leões. Assim Deus faz conosco também, quando a gente decide honrar a Deus. Atos capítulo 4, versículo 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir vós antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha só, o apóstolo Paulo, ele foi preso, bateram nele, açoitaram ele. Teve uma vez que o apóstolo Paulo levou 40 açoites. E era açoite mesmo, não era tapinha de chinelo, não, era chicote de aço no lombo. Mas ele não deixou de pregar a palavra. Eles queriam calar a igreja do Senhor como querem hoje. Mas ele foi contra a lei corrupta. Ele passou por cima dos reis, dos juízes da terra, dos governadores, mas ele falou do amor de Deus. Nunca vão conseguir calar a igreja do Senhor. Sabe quando que vão calar a igreja do Senhor, meus amados? Só quando Deus levar no arrebatamento, a igreja não estará mais aqui para falar: você pecou, você errou, se converta, se conserta dos seus maus caminhos. Falar das leis corruptas, não vota nesse partido corrupto, porque não é a pessoa em si, é o partido de leis corruptas. Quando a igreja do Senhor for levada no arrebatamento, aí sim, a grande tribulação vai estar aqui e vão ficar aí para a grande tribulação. Mas enquanto a igreja estiver na terra, Diaconisa Ivone, ninguém vai nos calar. Ninguém vai calar a voz de Deus, ninguém vai calar a palavra de Deus. Passado o período da grande tribulação, a igreja volta com Cristo para reinar 1000 anos ainda nessa terra. Uma Jerusalém transformada, mas ainda vai ter pregação da palavra de Deus. Ninguém pode calar a voz de Deus. Ninguém pode calar a lei, a palavra de Deus, ela rege o universo. Não precisamos temer a se opor contra o mal, contra as leis corruptas, contra aquilo que é contra a verdade de Deus, contra aquilo que é a palavra de Deus. Ainda aqui em Atos, no capítulo 5, 29, vai dizer assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa palavra é a checkmate desse ensinamento. Mais importa, irmão Wilson, obedecer a Deus do que aos homens. Se o homem for um homem correto, ele pode até não ser um cristão, mas ele está governando corretamente, sem tirar a verdade, nós temos que honrar ele. Mas a partir do momento que ele entrou com mentira, com corrupção, com desmentindo a verdade, nós devemos nos opor contra aquela corrupção. Não devemos votar nele, devemos orar para Deus mudar, transformar a vida dele, para ele sair do meio dessa corrupção. Porque esse espírito de corrupção sempre vai ter. Mas que nós possamos orar por todos, para que Deus possa libertar e mostrar a verdade.
Mas votar nesse tipo de gente, nesse tipo de partido corrupto, jamais. Podem falar o que quiser. É igual esse nosso ex-presidente que teve aí. Ele poderia não ser um homem crente, mas ele era um homem que ele não denegria a imagem da família. Ele era um homem que ele era contra as coisas erradas. A esposa dele era evangélica e ele sabia muito bem como que era a palavra de Deus. Então, por isso que a gente apoiava ele. Não porque a gente é por ele, mas é pelo partido, é pelo jeito que ele ensinava. Mas esse que está agora é um problema sério. Sem comentários, mas vigiem quando forem votar. Amém? Então, vamos continuar aqui. A honra bíblica sempre gera benefícios. Deus que nunca dorme. Aí, Ana, lá no Salmo 121, não precisa abrir, só se você quiser abrir para acompanhar o que a titia vai falar, que você acha rápido, né? Salmo 121, 3 e 4, vai dizer que o Deus de Israel, aquele que guarda Israel, aquele que guarda a tua igreja, aquele que nos guarda, que guarda a nossa família, ele nunca dorme. Ele nunca tosqueneja. O que é tosquenejar? É dar aquela pescada. Quem já deu umas pescadas assim quando tá com sono? O papai do céu não pisca, não tosqueneja, porque ele não sente sono, porque ele já é um Deus preparado para guardar o teu povo. Enquanto a gente dorme, tira o nosso cochilo depois do almoço, descansa, o papai está nos guardando de tudo, nós possamos confiar. Quer ler, Ayana? Você achou? Salmo 121, 3 e 4. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá a guarda de Israel. O guarda de Israel. Viu só? Então nós somos beneficiados por um Deus que nunca dorme. Graças a Deus. A resistência de Mardoqueu para não se prostrar para Amã pode ser espiritual. O Talmud sugere que Amã era descendente do rei dos Amalequitas, inimigo de Israel. Eu vou ler para vocês prestem atenção, para a gente entender um pouco sobre a história de Mardoqueu. Por que ele não aceitou se prostrar para Amã? Porque às vezes a gente pode se perguntar, mas por quê? Que ele não aceitou ser amigo de Amã, aceitar as leis corruptas de Amã, as regras de Amã, ou se prostrar para Amã. Todo o povo se prostrava para Amã. Mardoqueu resistiu. Ele não aceitou. Então nós vamos entender aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 25, ao qual vai explicar um pouco sobre os Amalequitas. E esse Amã, ele era da descendência dos Amalequitas. Ele veio dessa linhagem, ele já era inimigo mortal do povo de Deus. Um povo que oprimia o Israel, um povo que matava os judeus, que roubava as terras deles. Amém? Por isso que Amã não se dobrava para ele, porque era uma nação, um povo idólatra. Ele queria que se prostrasse para ele em forma de dizer, eu sou um Deus, né? Amã não, Mardoqueu, não se dobrava. Mardoqueu não se dobrava para Amã, porque Amã se dizia que era um Deus. Então Mardoqueu, olhando e vendo que era uma idolatria fazer aquilo ali, e que eles eram corruptos contra as leis de Deus e judiava do povo de Deus, Mardoqueu não aceitou se prostrar para Amã. Deuteronômio 25, 17 ao 19 vai dizer assim: Amaleque será destruído. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor da terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Tá vendo? Que forte. Quer dizer que Deus estava com Mardoqueu estava corretíssimo. Estava dentro da palavra de Deus. Quando a gente está dentro da palavra de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mardoqueu, ao ver o povo se prostrando, pode ter visto idolatria nesta ação e decidiu não se
prostrar. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, vamos ver o que diz lá? Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ele tinha a ordem de não se prostrar. Ele estava corretíssimo dentro da palavra. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Quem honra a Deus será honrado. Odeie o mal e se apegue ao bem. Lê lá para nós, Diaconisa Ivone, Romanos 12, 9, fazendo um favor. O amor, fervor, humildade e beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Agora lê o verso 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Agora o verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Amém. Então nós aprendemos a praticar sempre o bem. Nós já falamos sobre isso aqui também, de orar pelos nossos inimigos e vencer fazendo bem, né? Nunca pagar mal com mal, sempre fazer o bem, porque fazendo assim nós estamos honrando a Deus. E quando a gente honra a Deus, Deus nos honra. Agora lê Romanos 8, 28. Fazendo um favor. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, mesmo nós temos que honrar, mesmo sem ser honrado. No tempo certo, Deus nos recompensará. E nós encerramos com essa palavra de Amém. Romanos 8, 28. Saber que tudo que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem. Por quê? Porque nós amamos a Deus. Quando a gente ama a Deus, tudo coopera para o nosso bem. E que nós possamos aprender a honrar. Foi um ensinamento assim maravilhoso, de grande ensino para a gente, né? Para a nossa vida cristã, para a nossa vida cotidiana, que em nome de Jesus a gente possa guardar nas tábuas do nosso coração também o ensinamento de hoje. Como que Deus tem falado conosco, né? Deus não deixa de falar conosco todos os dias, porque a gente passou um período aqui da gente não aceitar as autoridades superiores que vieram, nós honramos eles enquanto eles estavam honrando a Deus. A partir do momento que entrou espírito de falsidade aqui dentro, espírito de hipocrisia do diabo, de falsa revelação aqui, nós se opomos contra essas leis corruptas. Nós se opomos, nós fizemos como Mardoqueu, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não aceitamos, nós fizemos como Paulo. Mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós honramos a Deus, por isso nós estamos sendo honrados. Que nós possamos continuar honrando a Deus, honrando o nosso povo, porque nós estamos aqui, ó, só a nossa família. Mas isso aqui é um princípio de honra que nós estamos aprendendo. Não é em vão. Às vezes olhar e falar, ó, tá só a família deles, ou a gente pensar, ó, tá só a minha família. Mas é porque nós estamos aprendendo hoje, que nós estamos aprendendo o princípio de honrar. Se a gente não honrar primeiro a nossa casa, a nossa família, se as pessoas não olharem e ver primeiro um unido com o outro, família, servindo a Deus, como nós vamos poder honrar os outros? Como nós vamos poder encher essa igreja, se primeiro não começar por nós? Porque a senhora, minha mãe, o irmão Vil, Sayana, meu marido, estão aqui aparentemente me honrando, porque eu sou filha, estou aqui ensinando, estão aqui honrando o pastor Valdir, que é o líder dessa igreja. Eu poderia dizer, eu não vou não, é minha filha, é meu genro, mas estão aqui honrando e vai ser muito honrado por Deus. E nós estamos também honrando vocês, porque nós estamos aqui nos dedicando e gratos a Deus, porque nós poderíamos pensar assim, vai vir só a nossa família, deixa essas portas fechadas, deixa esse culto de ensino para lá. Mas não, nós estamos honrando um ao outro, aprendendo um com o outro, honrando da nossa casa, da nossa família, o nosso povo está sendo guardado por Deus. E que palavra maravilhosa, e que ensinamento maravilhoso. E que quanto que eu estou sentindo aqui nessa noite a presença de Deus tão forte na nossa vida. Aleluia, saber que a gente está na direção de Deus, isso enche o nosso coração de alegria.
Saber que Deus tem honra lá na frente. Por todos aqueles que desejaram ver a nossa morte, os próprios que fizeram a nossa forca vai cair nela. Não é porque a gente quer, porque a palavra de Deus diz, a nossa obrigação é amar, é bem dizer, retribuir o bem. Mas Deus, a palavra de Deus, ela não mente nem engana. Que a gente possa, em nome de Jesus, vencer na nossa vida cristã, honrando a quem merece honra, a quem honra, honra, a quem temor, temor, a quem tributo, tributo. Amém, igreja? Amém. Povo de Deus. Quarta-feira que vem é a penúltima aula, a aula de número 12, se o Senhor assim nos permitir estarmos aqui. Tempo de evangelizar. Nós vamos falar sobre tempo de evangelizar. E creio que Deus tremendamente, enquanto durar esse tema, Deus vai estar falando conosco e nos ensinando. É um recomeço para nós. E o Senhor está nos ensinando a como ser um povo forte, uma igreja forte, que honra a Deus, que honra as pessoas e como seremos honrados por Deus. Vocês vão ver ainda a glória de Deus na nossa vida, nesse ministério, na vida do povo, todos aqueles que honrarem a Deus. Amém. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite e devolvo a palavra para o meu esposo, em nome de Jesus. Fazer a oração de Tomás, agradecida a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ferido, e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque tu é o reino, o poder e a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Ai, me bateu um sono. Canseira, né, anjo?